a nossa reunião pública. Hoje a gente tem a nossa amiga Luana e ela trouxe essa conversa pra gente, a culpa na transição entre o mal e o bem. Então que possa ser um momento... Um momento... tá todo... Vou tentar... Deixa eu tentar usar isso aqui, peraí. Oi. Melhorou? Melhorou, tá bom. Então que a gente possa aproveitar da melhor forma possível a conversa hoje. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Somos todos conhecidos já. Então, tá certo. Eu vou fazer o preparo. Eu peço quem tiver com o celular ligado para desligar ou colocar no silencioso, tá? Para a gente estar aqui presente. E vou fazer o preparo do livro Pão Nosso, a lição 122, Pecado e Pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira epístola de João. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado do nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que preparou esse ambiente com serenidade, com harmonia, com tudo aquilo que nós, cada um de nós aqui sentados nesse momento, presentes, encarnados, desencarnados, necessitamos. Que a conversa de hoje possa tocar os nossos corações naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos para continuar a nossa jornada nesse momento em que o nosso planeta passa. Que juntos aqui estejamos numa só vibração, a vibração de amor, sentindo a presença do nosso Mestre querido. Que a nossa amiga Luana possa ser revestida, coberta por essa luz,
trazendo o que ela preparou de melhor para todos nós. Graças a Deus. Miguel, vou usar isso aqui. Olá, gente. Boa noite. Tá bom o som aí? Tá ouvindo bem quem tá atrás? Tá. Bem, então, como tá aqui, né, exposto nessa tela amarela, eu vou hoje falar sobre a culpa e localizá-la, assim, nessa transição entre o mal e o bem, né? E nosso preparo já foi abrindo margem para essa discussão, porém, também vou dar um pontapé aqui a partir de um trecho retirado, né, do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. E aí aqui ela vai tecer um pouco sobre a psicologia da culpa. Então, ela descreve assim: duas são as causas psicológicas da culpa: a que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. E, né, a gente se encontra, então, nessa cruzada aqui, né? Quando a gente vai falar de culpa, a gente se depara com aquilo que ficou ali estabelecido, né? Estabelecido pra gente no decorrer da nossa história. Então, a gente, né, pensa aqui, a partir da doutrina, a nossa história como a história do espírito. Então, a Joana, ela traz essas duas dimensões, né, da história de uma vida. Então, pensando os momentos que foram vividos na infância, que são os momentos que mais marcam ali, né, geram registros, e também tudo aquilo, né, que a gente traz e fica numa ordem, numa dimensão muito inconsciente pra gente, mas que não deixa de atuar. E aí a gente vai, então, a partir desse experienciar, né, ao longo do tempo, ao longo da eternidade, a gente vai construindo para si noções, né, noções em que a gente concebe o que é o bem e o que é o mal, né, o que é o certo e o que é errado. E aí é importante pensar que o que hoje é considerado certo ou que é indiferente, né, em outro tempo já foi errado. E o que hoje é considerado errado ou até indiferente, em outro tempo já foi certo, né, já foi legitimado, assim. Então, tem algumas coisas que a gente até tomou como abominável, né, e que hoje a gente lida com isso, a gente lida bem, enfim, lida de outro modo, né. Então, quando a gente concebe toda essa trajetória, a gente se percebe sempre se posicionando na vida de um modo binarista, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Então, ou é bom ou é mal, ou é feio ou é belo, ou é certo ou é errado. Só que aí, quando a gente toma partido, que aqui tá a placa, né? A gente escolheu um caminho. Quando a gente toma partido, a gente escolhe a partir dos nossos interesses, né, pessoais. E isso vem sendo assim por um tempo. A gente tem que pensar, né, se isso ainda não se dá no agora. E aí, vamos cortar agora para a nossa posição, né? Tá lá, retomando, é sempre bom retomar. No Livro dos Espíritos está que a nossa condição aqui, a condição do planeta, e portanto a média, assim, de nível moral, né, de qualidade de espíritos que aqui vivem, é uma média de espíritos imperfeitos, espíritos onde o mal predomina. Então, nessa condição, por que eu escolheria o bem, né? E aí, eu estava assim pensando, bem, pensando então que eu sou egoísta, né? É uma condição. E aí, como é que eu vou ser egoísta? Isso varia. Mas, então, como que é esse meu escolher o bem? E se seria, então, escolher um bem para si, né? Um bem que corrobore ali com
com o meu próprio interesse, né? E aí a gente pode dizer, e a gente tem vários justificativos, eu escolhi o bem porque ele sempre vence, né? Porque no mal não se tem paz, no mal eu me frustrei e agora eu estou tentando outro caminho. E esse argumento, ele é bem válido e também pode ser muito sincero. Mas quando a gente escolhe, né, às vezes a gente pode fazer algumas confusões entre o momento em que se escolhe, ou seja, se tem até uma intenção, vamos considerar, e o momento em que se vive, né? Porque, às vezes, se a gente não tem um discernimento entre o que é intenção e o que é mudança, a gente pensa que, bem, agora eu vou escolher o bem e eu vou ser bom, né? E aí a gente se perde nessa ilusão para si, até porque é isso, né? O que é bem e o que é bom? A gente viu no preparo que essas concepções elas vão mudando ao longo do tempo. Por que se a gente não faz esse discernimento, isso pode ser até um certo atraso para a gente naquele processo que Jesus nos convida, né? De conhecer a verdade e ela nos libertar, né? E onde que está essa verdade? Então, a gente pega muito, a gente aqui na casa, nos nossos estudos, né? Aquela frase de Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no sentido de demonstrar que ele, e a Joana expressa bem isso, ele fez toda uma trajetória, né? Mas uma trajetória a partir de si, a partir de um enfrentamento de si. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer, eu sou modelo para que você possa fazer essa trajetória com você a partir de si, da sua própria história, né? Então, se a gente deixa a coisa muito, muito engavetada, muito quadrada, assim, o bem como é? O certo é o certo e o errado é o errado, né? Então, se a gente concebe isso de forma muito fixa, a gente pode estar atrapalhando um avançar nosso, que esse momento de agora está nos convocando, para que a gente possa ir rompendo essas barreiras, questionando e tensionando isso, né? Então, a gente, quando se coloca, né, na vida, a gente está sempre ainda se colocando a partir dessas nossas ideias pré-concebidas, né? Tô lembrando que é de algo de uma história, dessa vida e de tantas outras. Mas que, por vezes, essas ideias, esses ideais até do bem, né? Porque a gente está aqui, vamos considerar que a gente fez uma escolha, né? A gente fez a escolha pelo bem. Então, até nessa escolha, e pelo que a gente coloca ali para orientar o nosso caminho, às vezes não tem fundamento mesmo com as leis divinas, né? E isso é um fato, tanto que existem discordâncias dentro do mesmo grupo, né? Dentro do movimento espírita existem discordâncias do que é o caminho certo e do caminho do bem, né? Então, a gente faz isso de modo impensado, porque essa ideia ela não fica no pensamento, né? Ela aparece no pensamento, mas ela nos orienta não por isso, mas é algo que já está ali muito bem consolidado em nós. Então a gente faz meio de forma inconsciente, assim. E a gente não se apercebe de como a gente está se sentindo em cada situação. Mas por quê, né, a gente evita os nossos sentimentos? Porque os nossos sentimentos entram em confronto com isso que eu estabeleço como bem e como certo, né? Aí a gente evita fazer esse contato. Só que aí a gente tem que se lembrar de Jesus, quando nos diz, né, sobre serem bem-aventurados aqueles que têm puros corações. E aí, isso quer dizer que ele está esperando de nós uma certa pureza instantânea, né? Então, assim, eu sinto coisas, né, que eu identifico como vício, como paixões, e aí, para entrar no reino dos céus, precisa ter um coração puro, então agora eu vou me colocar ali com uma certa pureza, eu vou, enfim, tentar enfiar isso a todo custo em mim. Então, será que isso aparece, sim, de modo quase que instantâneo, pelo simples entender, né? Porque a gente está aqui, a gente está lendo
Peraí. A gente está lendo, a gente está trocando e a gente está tentando conceber para algo que seja certo para o nosso caminhar, né? Mas existe aqui então um certo abismo, né? Entre aquilo que se entende e aquilo que se sente, vamos dizer assim. E aquilo que se é, e a gente vai entender mais isso mais pra frente, né? Então, o que acontece? A gente traz em nós, coletivamente e individualmente, todo um peso dessa história da humanidade terráquea, né? Que a gente ajudou a construir. Ou seja, a gente é construtor disso tudo que a gente está vendo agora. Né? A gente é inteiramente responsável por tudo que a gente está vendo, porque a gente é herdeiro da gente mesmo. Né? Se a gente acredita em reencarnação, a gente fica meio um contrassenso, né? Achar que o outro que está ali fomentando a guerra, fomentando a violência, que ele está completamente apartado de algo que tem a ver com a minha própria história. Né? Até porque a gente não é sem o outro. Então, quando a gente vai lá pensar desde o surgimento, eu vou colocar a partir desse ponto, mas eu entendo até que tenha vindo antes, né? Mas pensar no surgimento institucional da igreja, que foi um surgimento sanguinolento, né? Com muitas mortes, a gente vem desde lá com essa tendência de colar o nosso bem àquele bem que foi dito por Jesus. Né? Então, antigamente, enfim, tinha lá quem só tinha acesso à palavra era o padre. Hoje já não é mais assim, né? Então não é o palestrante que tem acesso à palavra, então é algo que se pode contestar, que se pode discordar, e aqui a gente tem espaço para isso, né? Espaço para troca. Então, esse espaço é um espaço importante, né? Que a gente possa se deparar que toda a ideia nossa, enquanto seres imperfeitos, é imperfeita. Mesmo a ideia que a gente cola no bem de Jesus, que a gente entende por bem que ele quis nos passar. Né? Então, assim, observando a vida e percebendo se há momentos em que a gente se coloca à frente, né, coloca o nosso bem à frente do resto, a gente então tem que pensar, bem, esse era o bem que Jesus queria, né? Então, a partir de uma observação de si na vida que a gente pode se confrontar, né, sobre aquilo que pra gente tem sido bem, mas aquilo que Jesus, a partir da sua exemplificação, do seu ensino, quis trazer com o bem. Né, porque ele nos diz que os últimos serão os primeiros. Então, por que será que eu ainda fico me colocando na frente nas situações? Né? Então, tudo que acontece tem alguma relação comigo. Ou então, por que eu ainda continuo me colocando à frente na vida do outro? Né? Como se eu fosse o centro do outro. E quando não, performa uma falsa humildade para, no fundo, tentar ganhar algum reconhecimento, né? Então, isso parte de uma avaliação sincera de se perceber nesse movimento, de perceber que a gente também faz esses movimentos. E isso vai necessariamente passar por revisitar e revisar os nossos próprios conceitos. Esses, né, que eu disse e que tem relação com essa percepção dicotômica das coisas. E aqui eu trago alguns exemplos, né, bem gerais, assim, mas que podem se aplicar de conceitos orientadores na nossa vida, que são esses, assim, de ter que ser a melhor, de ter que ser a mais inteligente, de não poder falhar, se equivocar. Então, eu usei conceitos assim, também pensando a partir da minha experiência, né? Mas que talvez possa fazer sentido e ecoar para outras experiências. E percebo que eles são tão generalistas que eles aparecem em várias situações da vida, né? Que parecem situações que parecem até desligadas, desvinculadas umas das outras, mas esses são conceitos que estão me guiando, né? Então,
por vezes, esses conceitos, essas noções que a gente tem para si, elas são injustas com a nossa condição moral, né? E também intelectual, né? Com a nossa própria qualidade de espíritos, porque a gente acaba colocando um sarrafo alto demais que a nossa altura moral e intelectual não alcança. Então fica uma cobrança, né? A gente fica se escoteando ali com essas exigências todas. E aí a gente acaba se frustrando com a nossa própria condição. Quando a gente se frustra com a nossa própria condição, qual o movimento que se dá ao mesmo tempo? De uma negação de uma história que foi minha, que foi legítima e que me trouxe até aqui, né? Eu sou porque eu vivi tudo isso, né? E qual é a minha medida a partir disso? Será que condiz com essa que eu estou colocando para mim mesma? Então, para que a gente possa passar, né, por essa possibilidade, para que a gente possa formar uma possibilidade de reconhecimento da nossa própria qualidade de espírito e dar um tempo assim desses chicoteamentos, a gente precisa antes identificar quais são essas nossas idealizações fantasiosas de um sonho dourado, de um ideal de eu, de um ideal de vida e de um ideal do outro, né? Que sobra para o outro também se encaixar nas nossas idealizações. E para que a gente possa fazer isso cessar um pouco e a gente, enfim, encarar com lucidez e crueza. Para que a gente possa encarar com lucidez a própria crueza, né? E concretude da vida. E aí, quando eu falo vida, eu falo minha, né? Esse meu estado íntimo, o meu contexto em que vivo e também as minhas relações, né? As pessoas que eu me relaciono. Porque se a gente pensa o amor de Deus, ele independe. Ele independe que de mim, do meu coração, parta toda uma quantia de egoísmo, de vaidade, de maledicência, de inveja, né? E ele me ama apesar dessas imperfeições. Ele me ama com essas imperfeições, né? E eu estou reconhecendo esse amor, me amando também, né? Porque assim, Deus só pode então estar equivocado de me amar, né? Porque se eu não me ofereço a própria oportunidade, condição de amor também, Deus deve estar um pouquinho totoquinha da cabeça, eu não sei o que está acontecendo. E aí a gente pode pensar também, olha, eu não sou Deus, né? Para mim é muito difícil conceber que alguém tão imperfeito, dentro das minhas noções de como eu deveria ser e que eu não sou, poderia alcançar, ter algum tipo de amor. Mas será que eu não mereço amor? E será que outra pessoa que